Para a lição de segunda-feira, é importante que você leia atentamente Efésios 4, versos 4 a 6. Esse trecho revela a nossa conexão vital com o divino e destaca 7 elementos fundamentais para a união da igreja. O texto fala em um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Vamos pensar um pouquinho agora sobre cada um desses 7 elementos. Primeiro, lembre-se que você é parte de algo maior. Você faz parte do um só corpo mencionado por Paulo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Isso não é algo figurativo apenas, mas uma realidade espiritual poderosa que nos une a Cristo e a todos os demais cristãos, aqueles que creem em Cristo. Além disso, Paulo ressalta que nós temos um só Espírito. É a ação do Espírito Santo em nossa vida que nos dá a habilidade de caminhar em unidade e de compreender os misteriosos propósitos de Deus para a gente. Em meio às nossas diferenças individuais, é o Espírito Santo que nos une, um só Espírito. Quanto à esperança, uma só esperança, é ela que mantém os nossos olhos fixos em Cristo. Uma só esperança, a que todos fomos chamados, que transcende a nossa existência terrena e nos conecta à eternidade. Agora vamos considerar a frase um só Senhor. Numa época de relações de poder complexas e autoridades conflitantes como a nossa, essa é uma declaração poderosa. Jesus Cristo é o único Senhor, o único com autoridade suprema em nossa vida. A única fé que Paulo menciona é o conjunto de crenças que nos une como crentes. Podemos dizer assim, o corpo doutrinário aceito por esse grupo de crentes. Então nós somos unidos em uma única fé. Cada vez que professamos a nossa fé, reafirmamos o nosso compromisso com essa unidade. Daí a importância de entendermos o corpo doutrinário ensinado e defendido pela igreja, entender, viver, e nos alinharmos a essa fé, a essa doutrina, a essa estrutura de fé estabelecida pela Bíblia. O outro elemento mencionado é um só batismo. Essa expressão fala da nossa identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Ao sermos batizados, declaramos publicamente a nossa fé em Cristo e a nossa decisão de seguir os seus passos. E, finalmente, um só Deus e Pai de todos. Deus é o Criador de tudo e de todos e Ele age ativamente em todos nós. Ele não está apenas em algum lugar distante, Ele está conosco, trabalhando, atuando em nós e através de nós. Porém, como Paulo nos lembra, a unidade não é algo que simplesmente acontece, é algo que deve ser nutrido e cultivado. Assim, celebre essa unidade, mas também busque mantê-la, mesmo que seja uma tarefa difícil, porque ao fazer isso você está realizando a obra de Deus, a unidade da igreja. E eu termino perguntando, na sua vida diária, como você pode celebrar e manter a unidade do Espírito? Como você pode colocar essas palavras de Paulo em ação na sua experiência? E que mudanças você precisa fazer na sua vida para refletir melhor essa unidade em Cristo? Pense sobre isso nesse dia. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.